Hoje você vai entender por que a sua dificuldade em dizer não está matando a sua autenticidade e como parar de agradar os outros. Vai finalmente te libertar. E esse vídeo não é sobre virar uma pessoa fria ou insensível, é sobre recuperar a sua dignidade, a sua força, a sua direção. A maioria das pessoas aprendeu que a dizer não é egoísmo desde cedo. Nós fomos treinados para obedecer, sorrir, acenar com a cabeça e agradar, mesmo quando algo dentro da gente gritava que estava errado. E esse condicionamento criou adultos incapazes de impor limites, gente que engole o choro, o desconforto, a exaustão só para não decepcionar alguém. Mas sabe qual é o preço disso? É altíssimo. Você vai deixando de ser você e vira um reflexo da expectativa dos outros. Eu vou te falar o custo invisível para agradar. Quando você vive dizendo sim para todo mundo o tempo todo, sem perceber, você está dizendo não para si mesma. Você se atrasa, se afasta, se esgota. Olha, o mais irônico disso é que as pessoas que mais se beneficiam da sua falta de limite são as que menos se importam com o seu bem-estar. Você se doa, se adapta, se encolhe e no final ainda é visto como fraco, dependente ou facilmente manipulável, porque quem não se posiciona com clareza vira cenário e não personagem. Tem gente que acredita que agradar é a chave para ser amado, mas a verdade é o oposto. Quanto mais você se apaga para caber na expectativa do outro, mais desconectado você se torna de si e dos outros. Agradar não é afeto, é medo disfarçado de gentileza, é insegurança com cara de empatia. E isso cria relações frágeis, onde o afeto é condicionado à sua capacidade de servir. As pessoas certas não vão te abandonar porque você colocou limites. E se abandonarem, nunca estiveram de verdade com você. Você precisa aprender a frustrar. É isso mesmo. Frustrar expectativas alheias é um sinal de maturidade, porque quando você diz não com verdade, você se alinha com a sua essência. E sabe o que mais acontece? Você começa a atrair pessoas que respeitam a sua verdade, não o papel que você representava para agradar. Frustrar alguém que esperava algo de você pode doer, mas frustrar a si mesmo repetidamente te mata por dentro. E essa dor que você conhece muito bem. Então, dizer não é uma porta, uma escolha que redefine a sua rota, um filtro que separa o que é essencial do que é ruído. Então, toda vez que você diz não a algo que te diminuiu, você se aproxima do que te expande. Dizer não é um ato de respeito, é a coragem de manter-se inteiro. Pare de pensar no não como uma rejeição. Comece a vê-lo como um autocuidado. O silêncio também é uma resposta. Você não precisa justificar cada limite que coloca. O seu não precisa vir com uma tese de 20 linhas. Quem exige explicação para todo limite que você impõe, geralmente é quem mais se beneficia do seu desequilíbrio. Aprenda a dizer não com elegância, sem culpa, sem teatro. E se for necessário, diga com silêncio. O silêncio lhe é desconfortável para quem está acostumado a te controlar. A sua liberdade começa aqui. A sua vida começa a mudar no exato momento em que você para de pedir permissão para viver como quer. Você não está aqui para agradar. Você está aqui para ser inteiro. E às vezes ser inteiro exige perder quem só gostava da sua metade submissa. Então liberta-se da necessidade de agradar. Agradar demais é uma prisão disfarçada de educação. E liberdade, meu bem, nunca vai ser confortável para quem só sabe te amar condicionado ao seu silêncio. Sabe aquela sensação de culpa que bate quando você diz não para alguém? Aquela voz que sussurra: e se essa pessoa se magoar? E se ela nunca mais falar comigo? Isso não é amor, é medo de rejeição fantasiada de bondade. Se eu tivesse aí do seu lado agora, olhando nos seus olhos, eu diria: você não precisa se machucar para manter ninguém por perto. Quem se afasta só porque você foi honesta nunca esteve por inteiro ao seu lado. Você tem o direito de dizer não e continuar sendo uma boa pessoa, uma boa amiga, uma boa filha, uma boa mulher, um bom homem. Você pode ser firme sem ser grossa, sem ser grosso. Você pode ser respeitoso, pode amar alguém sem precisar ficar se anulando. Olha só, pensa comigo. Quantas vezes você disse sim só para evitar um conflito e depois ficou se remoendo? E quantas vezes esse sim te afastou de algo que era importante para você? Pois é,
Então, eu acho que chega, né? Então, comece devagar, um não de cada vez, um limite de cada vez. E vai se observando, vai se reconectando com quem você é, enquanto não está se mudando. Porque tem uma versão sua que está sufocada de tanto agradar os outros. Essa versão que aceita tudo calado, que carrega um mundo nas costas, que coloca todo mundo na sua frente. Essa versão tá cansada, tá na hora de deixar ela descansar e deixar nascer uma versão sua que sabe se priorizar sem medo algum, porque quando você aprende a se escolher, o mundo ele aprende a te respeitar. Você precisa parar de ficar com medo de perder pessoas. E se alguém se incomodar com isso, lamento, mas isso diz muito mais sobre a carência deles do que sobre o seu caráter. Você não é egoísta por se cuidar, você é inteligente. E se ninguém nunca te disse isso antes, eu te digo agora: você merece viver uma vida leve, alinhada, inteira, sem precisar ficar pedindo desculpas por existir. Agora, quando terminar o vídeo, feche os seus olhos por um segundo, respire fundo e se pergunta: em quais áreas da minha vida eu tenho dito sim? Quando na verdade eu quero gritar não. Começa por aí, começa sendo honesta com você mesma, porque antes de aprender a dizer não para o outro, você precisa parar de dizer não para si mesma o tempo todo. Quando você começa a se escutar de verdade, tudo muda, suas relações mudam, suas escolhas mudam, até o seu corpo ele começa a reagir diferente, como se, enfim, você tivesse parado de lutar contra si. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser fiel a si mesmo, leal ao que você sente, honesto com o que você precisa e o resto se alinha. E mesmo que no começo pareça difícil e doloroso e desconfortável, a paz que vem depois, eu te garanto, vale cada não dito com coragem. Então, por você e pela saúde mental, pelo seu futuro, aprenda a dizer não e diga sem medo, porque o mundo ele já tem gente demais fingindo estar bem. Ele precisa de mais gente que se escolhe por inteira. Eu espero que hoje você esteja pronto, pronta para se escolher.